Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre aquelas crianças que socializam bem, que não parecem estar no espectro, ou assim dito, né, pelos profissionais ou pelos pais na avaliação. E aí você que é profissional, tá aí fazendo a sua anamnese, a sua entrevista inicial, quando vai para supervisão, vai conversar com outro profissional da equipe, diz isso. Não, ele socializa super bem. O que significa isso? E quais são os erros que vocês podem estar cometendo, tá bom? Amanda, qual curso? Curso ou evento? O nosso curso tem um certificado automático lá dentro da Hotmart, tá? Então, se você assistiu todas as aulas, o certificado é automático. Agora, se foi evento, não curso, você tem que entrar em contato no WhatsApp, tá? Não pelo direct. No direct eu não respondo, não sou eu que acesso aqui a brinquedos terapêuticos, tá bom? Então, você entra em contato pelo WhatsApp, passa o seu nome, e aí a gente vai ver se você fez os passos que a gente pediu lá no final do evento da anamnese. Você tinha que responder algumas perguntas no último dia da aula, né? E aí a gente tem a confirmação que você estava em todas as aulas ao vivo. E aí o pessoal daqui do administrativo mandou o certificado para todo mundo. Quem não recebeu, teve algumas pessoas que foi para a caixa de spam, a gente comprovou aqui que a gente mandou, tá? Quando for assim, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que é mais fácil. Bom, vamos lá. Então, ele socializa super bem. Será que isso tem a ver com a comunicação social? Ou isso tem a ver só com a interação social? Então, quando a gente vai pensar em transtorno do espectro autista, a gente não pensa só em interação social. Interação social não é um critério do transtorno do espectro autista, é a comunicação social que é o critério A, tá? Comunicação social é comunicação para fins de interação. Então, veja que é mais complexo. Vamos lembrar aqui que lá atrás a gente tinha o DSM-4, que falava em uma tríade de sintomas. Tá? Então, falava em interação, falava em comunicação, né? Tinha que ter o atraso de fala, tinha que ter esse prejuízo, e falava nos comportamentos repetitivos, estereotipados, enfim. A passagem para o DSM-5, nós tivemos uma alteração, que foi a alteração para apenas 2 critérios ali essenciais, né? Então, o atraso de fala deixou de ser um critério, nessa questão da comunicação da linguagem, passou a ser uma condição comumente associada, então você vai estar lá embaixo, vai estar fora dos critérios, assim como a deficiência intelectual, também uma condição comumente associada. E por conta disso, o critério A, que é o critério base, o critério universal, o critério que se não estiver presente, a gente nem vai seguir o pensamento, né, para TEA, é o critério A, que é comunicação social. Exatamente déficits na comunicação social, tá? Então, isso não é igual a interação. Isso não é igual uma criança com perfil mais invasivo, que é aquela criança que às vezes as pessoas dizem que socializa super bem, porque fala com todo mundo, do caixa do mercado até as pessoas desconhecidas que passam na rua, né? Isso não é exatamente interagir bem, isso é interagir de uma forma estranha, né? Então, assim, uma criança fictícia aqui, né? Tô dando uma exagerada, claro que a gente precisa avaliar caso a caso, mas a gente tem um estigma social de que a criança autista não se relaciona e que as crianças que têm um perfil mais invasivo não podem ser autistas porque buscam a interação. Então, gente, a gente está falando da qualidade dessa interação e não necessariamente de buscar ou não buscar, tá? Então, isso é o tema aqui do nosso papo hoje, tá? Então, buscar ou não buscar não é um critério, é a qualidade, tá? Então, vamos lá. Comunicação social, então, é um critério universal do transtorno do espectro autista. E ele deve estar alterado em todas as idades.
Então, se você estiver avaliando um bebê, uma criança de 12 meses, ela ainda não fala, como que eu vou avaliar a comunicação se ela não fala? E o profissional vai ter que dar uma estudadinha em fala, vai ter que dar uma estudada em linguagem, vai ter que dar uma estudada em comunicação, né? Mesmo não sendo fonoaudióloga, né, e não avaliando isso profundamente, quem tem que fazer isso é a fono, um profissional que vai atender crianças dessa idade, avaliar, tá? E também atender, mas aqui nosso objetivo é falar sobre avaliação. Precisa saber a diferença disso. Quantas e quantas vezes eu orientei profissionais que não sabiam a diferença entre fala, não sabiam a diferença entre de fala e linguagem, né? Então, não dá, né, pra gente se propor a avaliar crianças que têm alterações na comunicação, supostamente, né, sem saber minimamente isso, assim como profissionais de outras áreas, sei lá, fonos, vão avaliar crianças autistas ou com sinais de risco para autismo e não sabem a diferença entre uma estereotipia e um tique ou um comportamento mais ritualístico do transtorno obsessivo compulsivo. Então, há uma necessidade de conhecer um pouquinho sobre a área do outro de maneira um pouquinho mais do que superficial, não para avaliar, mas para avaliar no sentido de fazer a avaliação diagnóstica e dar uma HD da questão da linguagem ou da questão do comportamento, né? Se é tique ou se é transtorno obsessivo compulsivo. Não é essa a intenção, né? A fono não vai avaliar se é TOC ou se é síndrome de Tourette, enfim. Mas ela precisa para diferenciar se aquela criança tem comportamentos repetitivos e estereotipados, porque isso faz parte dos critérios do transtorno do espectro autista e a fono é responsável, sim, por avaliar uma criança no espectro, assim como a TO. Então, nós temos que conhecer um pouquinho de tudo isso, né? Deixa eu ver o que mais. Comunicação social, ela não... Quando a gente fala isso, né? É um critério universal, tá alterado em todas as idades, a comunicação para fins de interação social... o que isso quer dizer, né? Então, a gente ainda vai subdividir, assim, didaticamente isso em reciprocidade socioemocional, em déficits, né? Na reciprocidade socioemocional, em déficits em comportamentos comunicativos não verbais e em déficits em desenvolver, em compreender, em manter as relações com seus parceiros sociais, crianças, adultos, conhecidos, desconhecidos, né? Dentre os itens de reciprocidade socioemocional, a gente vai pensar no sorriso, a gente vai pensar na resposta ao nome. A gente faz isso, né? Então, a gente sorri para as pessoas. O que vocês fazem quando vocês encontram alguém no elevador, seu vizinho no elevador? Quando vocês entram num consultório ou numa clínica ou em algum lugar que tem pessoas ali na recepção, né? Vocês sorriem, vocês fazem um aceno de cabeça, vocês levantam a sobrancelha, vocês fazem uma série de expressões faciais. Então, a gente está atento às expressões, às interações, né? Então, as pessoas... Você entrou nessa recepção, você pode dizer bom dia e aí captar a atenção dos outros, ou não, né? Você pode... Ninguém levantou a cabeça para olhar para você, ninguém fez contato visual, ninguém sorriu, então você também não fazer, né? Então, assim, de acordo com o contexto, de acordo com as pistas daquele ambiente, daquela sala, você reagir ou não reagir, mas você está atento às interações, o que aquelas pessoas estão a fim de falar bom dia, então... Então eu não vou falar também, porque talvez estejam ocupados, não estejam querendo conversar. Então, tudo isso é reciprocidade. E a gente avalia isso desde o bebê
até o adulto, né? O bebê a gente vai avaliar de acordo com o que era esperado para uma criança de mesma idade. Aí, de novo, o profissional que vai se meter a avaliar vai precisar dar uma estudadinha no desenvolvimento, tá? Em desenvolvimento humano, marcos do desenvolvimento típico, porque senão ele não vai saber o que é esperado para um bebezinho. E aí, de repente, o pai vai falar assim, mas ele ainda é bem pequeno, né? E esse profissional vai ficar ali com a cabeça bugando, assim, como se estivesse buferizando. Será que ele é pequeno ou não? Ou então vai concordar com esse pai. E aí, já fez caca na avaliação, se de repente esse marco é um marco lá dos, sei lá, 6 meses e a criança tá com 18 meses, tem um atraso aí e essa profissional não fazia ideia, né? Então, assim, tem muita coisa, não é difícil. Quando eu digo assim que não é difícil, eu diria que assim, talvez seja um pouquinho trabalhoso. Mas existem passos, existem muitos estudos, existem muitas técnicas, existem muitas formas. É possível, né? E é um serviço super escasso, exatamente, talvez por ser mais trabalhoso, né? Tem muito profissional que precisa de coisas mais fáceis, né? Então, assim, tem que fazer relatório. Se tem que fazer relatório, já foge, né? Porque qualquer coisa que tenha que fazer relatório, não, laudo, já é o fantasma de muito profissional. Você tem que fazer laudo, esse pai tá querendo laudo, já nega o caso. Eu ouvi já profissionais que escolhiam o caso. Então, assim, se o pai queria laudo, ele não pegava. Então eu não... como é que era? Acho que eu já falei isso em uma outra live. Eu não sou sistemática, uma coisa assim. Que foi o que o pai ouviu de uma profissional. Que ela não era tão sistemática, que ela fazia a coisa meio que indo, acontecendo, ia lá atendendo a criança, ia vendo, ia falando pro pai conforme ela ia percebendo, meio que sem data, sem papel, sem... Gente, como é que faz um negócio desse? Né? Então vai indo meio que sem data, meio que... Isso não é ciência, não. Isso daí é... Deixa eu ver onde que a gente faz isso. Nem sei onde a gente faz isso. Nem você vai na esteticista, não é assim. Ela vai te falar quantas sessões, vai dar uma previsão ali de resultado, né? Então, ainda mais... e esteticista também, né? Falei aqui talvez uma besteira, porque tem aí uma formação, né? Também tem questões relacionadas à ciência. Mas, sei lá... Se você vai num hotel fazenda, eles vão dizer pra você, olha, a programação é essa aqui, ó, dia tal tem isso, dia tal tem isso, dia tal tem isso, e no final acaba. Né? E tem alguns ainda que dão um certificadinho para as crianças, olha, certificado de participação. Então, até em brinquedotecas a gente tem uma previsão. Então, isso não existe, né? Os pais precisam do laudo, os pais precisam dos resultados para tomar decisões em suas vidas, para poder prover terapias, intervenções para levar para o convênio, para levar para o médico. E isso não existe, né? Enfim. Então, a gente faz a reciprocidade socioemocional o tempo todo. E os bebês também, as crianças maiores também, a gente vai sempre estar avaliando de acordo com o marco. Como sorriso social, resposta ao nome, qualidade da interação, como que ele se aproxima, essa aproximação é invasiva, é uma criança que rejeita a interação com o outro, ela tem, ela partilha o interesse com o outro, como é que ela engaja, tá? No segundo item da comunicação social, a gente vai pensar nos comportamentos comunicativos não verbais, em déficits, né, nos comportamentos comunicativos não verbais. Então, quais, né, os usados para fins sociais, né? Então, aí a gente vai entrar com a atenção compartilhada, que é um déficit importante no transtorno do espectro autista, déficits na atenção compartilhada, quando dois parceiros sociais compartilham o mesmo foco de atenção, né? Alterações no contato visual, e aí a gente pode pensar em contato visual fugidio, a gente pode pensar no
um contato visual totalmente ausente, um contato visual atípico. Déficits nas expressões faciais, então uma criança que não faz muita expressão facial, uma criança que não compreende expressões faciais também, né? Porque às vezes o parceiro social tá lá com uma cara de que não tá mais afim, tá nem mais olhando pra criança, o adulto tá olhando já pro celular, falando a criança não percebeu que o adulto não tá mais afim de brincar e continua ali com ele, com a criança também, né? A gente vai percebendo que isso vai aumentando conforme o desenvolvimento, né? Sabe aquela ingenuidade, né, que a criança vai perdendo conforme ela vai crescendo, vai percebendo, eu acho que aquele ali não é meu amigo não, ele tava só interessado, só ficava interessado em mim quando eu descia com lanche pro play, ou quando eu descia com brinquedo, aí essa pessoa vem falar comigo. Quando eu não tô, ela nem olha pra mim. Então tem uma coisa de perceber pequenas pistas, perceber a reciprocidade ou não do outro, que acontece com o desenvolvimento, né? De forma natural. Para umas crianças num tempo, outras um pouquinho depois, mas ainda assim existe aí alguns marcos esperados para isso, né? Na criança com transtorno do espectro autista, às vezes essa ingenuidade é um pouquinho mais estendida, né? Porque ele não percebe expressão facial, ele não percebe ou não percebe com a mesma qualidade, tá? Ele também não, às vezes não é capaz de expressar verbalmente ou não verbalmente, de forma integrada, tudo que ele tá pensando ou sentindo, né? Então, a expressão facial não tá conectada com o que ele tá sentindo naquele momento, ou com o que ele tá falando, ou com os outros gestos que ele tá fazendo, e o outro não consegue entender se ele tá afim ou se ele não tá afim, por exemplo, de brincar, né? Porque o todo é meio desintegrado, fica esquisito e a gente não entende. Deixa eu ver o que mais. Para as crianças pequenas, em geral, é o apontar, né? A criança não aponta, não compartilha interesse. A linguagem corporal da criança pequena, às vezes, não é tão perceptível, porque ainda não caminha tão direitinho, né? Ainda tá desenvolvendo ali, refinando esse motor. Ainda nem o caminhar, nem o correr, né? A criança ainda tá desenvolvendo isso ali até os 3 aninhos, né? Isso a gente percebe mais nos maiores. Essa coisa do todo desintegrado, né? Essa linguagem corporal mais desintegrada. Uma coisa também muito importante que acontece nos comportamentos comunicativos não verbais é o uso como ferramenta, como instrumento. Então, puxar a mão do outro, levar até o instrumento e fazer a ação que a pessoa é perfeitamente capaz de fazer, eu diria, tem habilidades motoras para fazer isso, né? Em geral, uma criança que não aponta faz muito isso. Assim que ela aprende a apontar, isso diminui bastante, ou quase zero, né? E o terceiro item, desenvolvimento, manutenção e entendimento das relações sociais com os parceiros sociais, né? Essa dificuldade, ela também acontece nas crianças pequenas, tá? Então, quando a gente fala em relação, em geral as pessoas falam assim, mas relação de criança de 18 meses, 24 meses, o que seria uma relação de uma criança de 18, 24 meses, né? Ela já apresenta relações, né, com seus genitores, com seus cuidadores, com o seu irmão, com as pessoas desconhecidas, né? Então, como ele se relaciona quando chega alguém desconhecido em sua casa? Quando ele vai num restaurante com a mãe e tem lá pessoas desconhecidas, né? Quando ele desce pro play, quando ele vai no aniversário, quando ele vai numa festa, quando ele vai à escolinha, né? Isso tudo é relação, né? Eu não tô falando de namoro, né? Isso foi uma dúvida que eu respondi uma vez de uma pessoa.
né, que achava, a dúvida especificamente era assim, que ela achava muito estranho avaliar, porque aí na comunicação social são 3 itens e os 3 precisam estar em déficits para a gente pensar em autismo e dizer que a comunicação social está alterada. E ela achava muito estranho essa avaliação de como a criança desenvolve, mantém e compreende as relações na avaliação de uma criança de 12 e 18 meses. Porque que relações que ela estabelece ou compreende, né? E é isso, né? Uma criança estabelece sim. E também ela vai ajustando o seu comportamento em ambientes, né? Então, através dessa leitura de pequenas cenas e pequenas pistas do ambiente. Então, vocês percebem que as coisas estão conectadas? Quando a gente fala comunicação social, a gente divide isso de uma forma didática para compreender os déficits nos 3 lugares, assim, né? Mas eles são interligados, né? Então, uma criança que tem um déficit na reciprocidade emocional, dificilmente vai desenvolver e manter relações de forma adequada. Ela não vai conseguir perceber e se adequar ao contexto de forma adequada, que é um dos itens desse desenvolvimento, manter e compreender as relações, porque ela não percebe pista. O contato visual dela é alterado, ela não percebe tanto o outro, ela também não percebe tanto expressão facial, ela não tá tão recíproca. Como que ela vai perceber as pistas? E aí vai cair lá o desenvolvimento, a manutenção e a compreensão das relações. Então, eles são encadeados. Interesse social. Também a gente vai pensar em alguns níveis de interesse social. Não é só um 880, ausente ou presente, tá? A gente vai pensar em ausente, sim. Tem crianças que não têm nenhum interesse social, que o interesse está maior nos objetos, ou quase que sua totalidade nos objetos e nos genitores. Diminuído ainda, mas genitores e objetos. Às vezes um dos genitores e objetos, tá? Mas ainda o interesse nos genitores em geral, para satisfação de necessidades e pouco compartilhamento de satisfações de brincar, compartilhar desejos, né? Mais para pedidos. Esse interesse social ausente, essa criança pode rejeitar o contato com outros, né? Com crianças, com adultos. Pode ser uma criança que tenha um interesse social atípico, né? Então, ela pode ser, por exemplo, muito invasiva. E esses são os difíceis, porque às vezes passam por uma criança hipersociável, tá? Então, esses às vezes não chegam pra gente avaliar. E o inadequado, que é aquele mais agressivo ou disruptivo. Esse às vezes também não chega, porque às vezes essas crianças estão apanhando em casa, essas crianças estão de castigo, ou essas crianças estão indo para especialistas em transtorno desafiador opositor. Com 18 meses, acho que meu filho tem TOD, né? E às vezes a gente tá aí com uma criança dentro do espectro. Deixa eu ver o que mais. Dificuldade em fazer amigos, isso é muito difícil de avaliar através da fala dos pais, né? O viés parental, sim, não, ele gosta de criança. Toda vez que ele vê uma criança, ele vai até ela. Você vai ver, ele vai pegar o brinquedo. Ele brinca muito com fulaninho. Aí você vai ver a qualidade desse brincar. Não tá legal, né? Então, assim, às vezes a criança até tolera ficar perto de outra criança, mas a qualidade da brincadeira não tá adequada para a idade. Então, assim, ele já não sabe brincar, já tá com o brincar atrasado. E aí vai brincar com outra criança, ele não vai conseguir partilhar jogo simbólico, ele não consegue ser recíproco, ele não percebe pista, então fica ali uma alteraçãozinha também, tá? E é isso. Socializa bem, será? Então, quando vocês forem avaliar, pensar o caso,
e estiverem pensando em autismo, ou os pais chegarem com essa queixa, ou alguém levantar essa hipótese, antes de vocês responderem que essa criança socializa bem, não, ela socializa bem, parem e reflitam em todas essas questões que eu falei aqui. Vejam se vocês investigaram todas essas questões antes de responder sobre a questão social da criança, porque pode ser que a pessoa esteja te perguntando dessa questão da socialização, desenvolvimento da socialização, porque ela está suspeitando de autismo, e aí ela quer saber sobre isso aqui, ó, tudo que eu te falei. Ela não quer saber se ela tá ou não, se ela tá ou não brincando de legal com o vizinho, tá bom? E é isso, gente. Não tem perguntas, né? Tem uns minutinhos aqui. Se tiverem perguntas, podem mandar. Acho que não tem, né? Então tá bom, gente. Quinta-feira eu volto. Quinta-feira eu vou fazer, acho que mais cedo, essa quinta-feira, que eu tenho uma questão aqui pra resolver às 11 horas. Eu vou fazer por volta das 9 horas, tá bom? Uma pergunta aqui. Não sei se tá com delay, se você ainda tá aí. Como vai ser o curso de avaliações? O curso, ele já existe, já tem vários anos aí. Ele não vai ser agora, ele já está acontecendo, né? O tempo todo. A gente começou com esse curso com turmas presenciais, a gente fez alguns anos aí, turmas presenciais, depois ele foi pro online e tá até agora, tá? Então sempre tá aberto. É só você clicar no link do direct. Do perfil, que você já vai lá. Aí tem o WhatsApp, tem o que você direciona para o curso, tem como ser direcionada para a loja, tá? É um curso de um sistema de avaliação padronizada. Então não é só instrumento, como fazer avaliação, vai desde como falar com os pais, informativo para os pais, como gerenciar esse tipo de avaliação na clínica, contrato de prestação de serviço, como treinar sua equipe, como montar uma equipe com 2 profissionais, com 3 profissionais, enfim. Então, é uma questão um pouquinho maior do que só a avaliação, tá? Então, como fazer a avaliação, laudo, devolutiva, a parte toda da avaliação, obviamente, né? Então, são 6 passos, né? Vai parte da avaliação da fundamentação teórica, tem muita parte prática, tá? Então, tem simulação de avaliação, tem comentário de vídeos com crianças, não crianças aqui em avaliação, né? Mas vídeos da internet, dos sintomas, dos sinais, tem manejo e conduta durante a avaliação, lista de materiais, enfim, tá bom? E aí, qualquer coisa, gente, sempre o WhatsApp, que é a forma de comunicar a gente. A gente aqui é uma página com muitos seguidores, graças, né? Ao nosso trabalho mesmo. E aí a gente tem muito pedido de interação no direct. Então, às vezes, não dá pra responder, não dá pra ver tudo. O canal mais fácil é pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Então é isso. Até quinta-feira.